Passo de imediato a palavra à doutora Fernanda para a sua exposição, que é sobre a questão das medidas, né, do projeto sobre a criminalização do Caixa 2, não é isso? E corrupção. E corrupção. Um comparativo disso, tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, ainda que na ausência dele, mas ele certamente vai tomar conhecimento disso, ao desembargador Alcides pelo convite que me formulou. Cumprimentar a todos na mesa e dizer que é uma alegria para mim estar participando de um evento ao lado de amigos e pessoas que eu admiro tanto há muito tempo. Na verdade, o tema que me foi passado é a questão do uso de Caixa 2 e a corrupção, que a gente, de fato, vê que é um tema que ainda vai ser discutido bastante, principalmente na jurisprudência, tendo em vista a quantidade enorme de ações penais e investigações em andamento tratando do tema. Quer dizer, quando que o Caixa 2 eleitoral se transforma num crime de corrupção. E não há nada ainda efetivamente definido a respeito disso. A gente já tem uma ou outra decisão nesse sentido, mas ainda a discussão ainda é muito incipiente. E, de fato, no projeto, e aí por isso que talvez eu nem venha falar tanto do projeto assim, não houve nada em termos de criminalização especificamente sobre o Caixa 2 como crime de corrupção. O que se tem no projeto, exclusivamente a respeito do crime de Caixa 2, é uma organização da conduta, uma tipificação um pouco mais precisa da conduta do Caixa 2. Estamos falando apenas de crime eleitoral aqui. Nada se falou no projeto, e eu não estou dizendo se é certo ou errado. Aliás, é uma das indagações que no final eu gostaria de fazer, o desembargador Abel, saber a opinião dele a esse respeito. Já adianto desde logo que eu vou perguntar sobre isso, até para depois não dizer que teve que responder sobre violenta emoção. Mas a única questão que o projeto traz a respeito do Caixa 2 eleitoral é isso. Antes, até o presente momento, no Código Eleitoral, o que se tinha era uma espécie de falsidade ideológica na prestação de contas do político. Ele deixa de inserir que recebeu determinada contribuição de campanha, ou seja, ele recebeu em Caixa 2 e não comunicou aquilo à Justiça Eleitoral. Aquilo era a tipificação do Caixa 2 eleitoral. O que se traz no projeto é o seguinte artigo, 350-A, no Código Eleitoral. Arrecadar, receber, manter, movimentar ou utilizar qualquer recurso, valor, bens ou serviços estimáveis em dinheiro, paralelamente à contabilidade exigida pela legislação eleitoral. Em termos de tipificação, a pena, inclusive, é muito parecida, 2 a 5 anos. No Código Eleitoral era a pena máxima de 5 anos. Mas, em termos de tipificação, as condutas que poderiam ser incriminadas pela legislação até agora existente podem ser incriminadas de acordo com o projeto. Só que não se fala nada de corrupção. Eu queria começar, então, trazendo alguns exemplos que nos fazem pensar sobre essa questão do Caixa 2 ser tipificado como corrupção. Pensem nas seguintes hipóteses. Primeira hipótese, uma empresa de abrangência nacional que produz alimentos orgânicos. E aí eu estou falando aqui da empresa porque até 2015 era possível a contribuição de empresa, atualmente só de pessoa física, mas você pode considerar o sócio dessa empresa contribuindo de acordo com a legislação eleitoral. Até 2015 a empresa poderia contribuir com até 2% do faturamento bruto do ano anterior e a pessoa física 10% dos seus rendimentos do ano anterior. Mas ainda existem processos tratando da questão da contribuição da empresa, então isso ainda vai ser discutido. Mas imagine que essa empresa fez, ou o seu sócio atualmente, fez uma contribuição declarada perante a Justiça Eleitoral e contabilizada, Caixa 1, para a campanha de determinado candidato ao Legislativo Federal, ambientalista e muito conhecido por seu trabalho contra a liberação de agrotóxicos. O candidato é eleito e, como esperado, vota pela aprovação de lei que limita o uso de agrotóxicos. A empresa em questão obtém, por óbvio, algum benefício com isso. Se ela vende alimento orgânico e está proibido o agrotóxico ou restrito o uso de agrotóxico, algum ganho ela teve com isso, algum benefício ela teve com isso.
foi uma... Eu acho que ninguém aqui teria dúvida de que não parece haver nada de ilegal nisso, né? O sujeito era ambientalista há muito tempo, é até bonito, né? Restringir agrotóxico, fica bonito. Então, acho que ninguém se perguntaria sobre essa questão. E se fosse Caixa 2? A mesmíssima situação em termos de vantagem, oferecimento de vantagem, porque a contribuição de campanha é uma vantagem econômica para o candidato, seja no Caixa 1, seja no Caixa 2, não há dúvida disso. Então, você tem a mesma situação em termos de oferecimento de vantagem e um benefício para a empresa. Claro que a gente tem também aqui um ambientalista preocupado com o interesse público, mas a gente tem a mesma situação no Caixa 1 e no Caixa 2. Há alguma diferença em termos de configuração do crime de corrupção, considerando aqui que ele não fez mais no Caixa 1 e passou a fazer no Caixa 2? Agora, essa mesma empresa faz... E mais, tem uma outra questão. Por que será que ele fez essa contribuição no Caixa 2? Não seria possível que ele tivesse, por exemplo, ultrapassado o limite legal, na época em que empresas podiam fazer contribuição? Que essa empresa já tivesse feito mais do que os 2% do faturamento bruto do ano anterior, mas ela quisesse tanto que aquele ambientalista virasse deputado, que falou, não, mas eu vou dar um pouquinho no Caixa 2. Tá errado? Isso configura corrupção? Agora pensem no caso em que essa empresa fornecedora de alimentos orgânicos tem um contrato para fornecimento de alimento para escolas municipais em determinado município. E o prefeito, candidato à reeleição, diz para esse empresário que ele prestou lá os serviços, forneceu os alimentos, mas ele só vai receber pelo contrato, isso a gente sabe que acontece muito, ele só vai ter o contrato adimplido se ele fizer uma contribuição para a campanha dele. Que ele está lá em período eleitoral e está concorrendo ao cargo de prefeito novamente. Caixa 1. Você está falando de Caixa 1, ele quer uma contribuição declarada, contabilizada. Só que para que o empresário fizesse isso, ele disse, olha, você quer receber pelo alimento que você forneceu? Então contribua para a minha campanha. É Caixa 1. É corrupção? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que essa história do Caixa 2, o Caixa 2 não necessariamente. Às vezes é menos importante você saber se a contribuição foi no Caixa 1 ou no Caixa 2, e sim o que motivou aquela contribuição. Eu até cito aqui uma passagem do voto do desembargador Abel no processo Calicut, né, que é aquele primeiro processo envolvendo o PMDB do Rio de Janeiro. Ele diz sobre a vantagem que é transmitida, que é concedida ao político no momento da contribuição. Ele diz, o indébito da vantagem está no fato que sua causa não é lícita e, ainda que pudesse sê-lo, se transmuda em ilícita assim que há o mercadejo com a função pública. Claro, a vantagem existe no Caixa 1 e no Caixa 2. Agora, o que está motivando aquela vantagem? Essa passagem até está na parte em que o desembargador Abel absolve do crime de lavagem determinados políticos que receberam no Caixa 1 determinada contribuição. E, se bem entendi, nas entrelinhas, fica claro ali que tivesse o Ministério Público feito a denúncia por corrupção e não apenas por lavagem, teria havido condenação. Por quê? A gente está falando de uma contribuição até alta no Caixa 1 para o PMDB do Rio e está falando em contrapartida de contratos que teriam sido firmados com essas empresas que contribuíram no Caixa 1. Então, para mim, ficou claro que é o entendimento dele nesse sentido. E qual é o problema em relação à corrupção e Caixa 2? O fato é que essa relação econômica que não existe entre o particular e o agente público na corrupção em geral, o particular não pode dar benefícios econômicos para agentes públicos que potencialmente possam realizar atos de ofício em seu benefício. E mais ainda, depois do acórdão do mensalão, da ação penal 470, ficou muito claro, inclusive, que não há necessidade, para a configuração do crime de corrupção, da identificação de um preciso ato de ofício. Isso já parece que é pacífico. Não há quem discuta isso, em geral, na jurisprudência. O que se tem é a necessidade da identificação da potencialidade de realização de um ato de ofício em benefício de quem paga.
Só que no âmbito eleitoral isso é mais complicado, porque existe essa relação econômica e existe essa potencialidade de ato de ofício pelo político. Como, por exemplo, no nosso caso do ambientalista que votou em favor da restrição de agrotóxico. É um ato de ofício votar no Congresso. Esse ato de ofício certamente beneficiou o dono daquela empresa. Então, a partir de que momento, com base em que critérios, no caso do Caixa 2, no caso dessa relação eleitoral de contribuição de campanha, é possível dizer que há, sim, corrupção. Eu até chamo, tem um outro dado importante, né? O que a gente tem na corrupção, então? A gente tem a vantagem indevida, que pode ser, nesse caso, feita pelo Caixa 1, que também pode ser indevida, e aí eu até brinco que tem o Caixa 2 e o Caixa 3. Qual é a diferença que eu identifico entre as duas possibilidades de doação não contabilizada? Em um caso, a gente conhece bem como isso acontece, a gente já vê em várias ações penais em andamento, o contribuinte, ao invés de dar dinheiro em espécie, ao invés de entregar uma mala de dinheiro para o político ou para o partido, ele paga diretamente determinados serviços ou bens de que o político precisaria. Então, paga, por que não dizer, o advogado do político, paga o marqueteiro do político, a gente viu vários casos nesse sentido, eles pagam o santinho, o panfleto, a propaganda diretamente. Nesse caso, ao menos, você tem uma situação em que a contribuição é para a campanha. Para a campanha, efetivamente. O que não quer dizer que não é corrupção. Claro que é uma vantagem e pode ser corrupção. E o Caixa 3, que eu chamo de Caixa 3, é o dinheiro em espécie. Sequer a garantia de que esse dinheiro vai para a campanha, você tem. E em grande parte das vezes, pelo menos uma parte vai, outra parte não vai. A gente já viu o depoimento público, que já saiu até no Jornal Nacional, do Sérgio Cabral dizendo inicialmente que ficava com uma parte do dinheiro, realmente recebia em espécie. A tentação é muito grande, então, aquela mala de dinheiro, uma partezinha ficava para mim. Então, sequer a gente tem aí um dinheiro utilizado na campanha do candidato, nesse caso do dinheiro em espécie, muitas vezes. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que talvez, embora não seja muito rigorosa a definição da corrupção como sendo a partir desses critérios de Caixa 1, Caixa 2, Caixa 3, talvez o fato de ser Caixa 2 ou Caixa 3 seja um indício a mais de que existe uma relação espúria, de que existe uma relação ilícita naquele caso. Por quê? Porque, no mais das vezes, em geral, não haveria motivo para não contabilizar aquela doação. Ou deixou de contabilizar, e acho que são poucos os casos, porque ultrapassou o limite, ou então porque se quer realmente esconder aquela relação. Então, poderia funcionar como um indício, sim, da prática de corrupção. A outra questão é a questão do ato de ofício. E aí, realmente, é muito complicado pelo que eu já disse. Quer dizer, o político, se eleito, o candidato, se eleito, vai, sim, realizar atos de ofício. E em que medida esses atos de ofício podem configurar o ato de ofício da corrupção? Não é simples a discussão. Justamente em relação, por conta dessa relação econômica. Então, que critérios a gente pode estabelecer em relação a isso? Se a gente estiver tratando, por exemplo, de um ato de ofício genérico, que acabe por ter efeitos em uma parcela grande, uma isenção fiscal, por exemplo, uma lei que isente de determinados tributos todos os empresários que produzam alimentos orgânicos. E essa contribuição tiver sido no Caixa 1. É um benefício direto, econômico para a empresa, mas a empresa não procurou esconder aquela relação. E se esse mesmo ato de ofício, esse mesmo benefício tiver sido obtido, ou, para não usar essa palavra tão marcante, né, tiver sido para determinado ramo econômico que tenha contribuído fortemente no Caixa 2 para aquela campanha. Isso configura já a corrupção
ou estaremos apenas diante do caixa 2 eleitoral, porque o ato de ofício é muito genérico para que se possa dizer que foi em benefício daquele contribuinte. De outra banda, você tem a possibilidade de atos ofícios muito específicos. E aí, na minha opinião, pouco importa se é caixa 1 ou caixa 2. Por exemplo, recebimento por um contrato, que é um ato lícito, tá? Porque recentemente, o que se tem no STF de voto, de julgamento até o presente momento, é um voto, no caso da Lava Jato. O relator é o ministro Fachin, eu estava observando os votos. Um dos ministros, se eu não me engano, o ministro Gilmar, diz que é preciso verificar se o ato é ilícito. Isso é evidente que não. É evidente que não precisa ser ilícito, porque o adimplemento de um contrato é um ato absolutamente lícito. O que não pode é o político dizer que vai adimplir aquele contrato mediante uma contribuição de campanha, e aí pouco importa se é no caixa 1 ou caixa 2. E, aliás, o tipo da corrupção, por si só, o tipo do Código Penal da corrupção não exige que o ato de ofício seja ilícito. A pena até aumenta, mas o ato lícito não pode ser cobrado, não pode ser mercadejado. Então, por exemplo, o adimplemento do contrato ou, e aí você já parte para um ato ilícito, uma combinação em determinada licitação para que determinadas empresas sejam vencedoras. Era esse o caso que estava descrito, por exemplo, no processo no Calicut, na ação penal Calicut. Era uma contribuição oficial para o PMDB e, em contrapartida, pelo que se tinha descrito nos autos, eram grupos que se formavam para definir quais empresas ganhariam quais eleições e em que medida, em que sentido. Não parece haver dúvida que, apesar de ser caixa 1, a gente está diante de uma venda de ato de ofício. E muito particular, inclusive, e muito concreto, e que diz respeito a algumas pessoas apenas e por meio de um ato ilícito. Então, na minha opinião, pouco importa aí se é caixa 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, é isso. O que eu queria trazer seria essa falta de critério, na verdade, uma perplexidade minha. Eu não consegui chegar a uma conclusão acerca da possibilidade de se determinarem critérios específicos para configurar a corrupção por meio do uso de caixa 2. Quer dizer, o que a gente precisa é definir, de um lado, o ato de ofício, do outro lado, o pagamento da vantagem. Quando se está tratando, então, de caixa 2 eleitoral, em que há, de fato, e legitimamente uma relação econômica entre quem paga e quem recebe, em que momento essa relação econômica deixa de ser legítima, deixa de ser lícita, e como nós vamos definir critérios para transformar caixa 2 eleitoral em corrupção? Isso não está no projeto. E eu nem sei se deveria estar. Eu não sei se é possível criar um tipo penal descendo a essas minúcias, ou se nós teremos que trabalhar com as categorias já existentes do direito penal a respeito do crime de corrupção e talvez aí sim de uma forma um pouco mais rigorosa na jurisprudência. Não sei, por exemplo, se esse entendimento acerca da potencialidade de ato de ofício, sem que se identifique um ato de ofício específico, quando se está tratando de corrupção eleitoral, poderia ser aplicado. Talvez, considerando que existe essa relação econômica, que muitas vezes é legítima, seja necessário, para o crime de corrupção eleitoral, restringir um pouco mais através, por exemplo, da identificação de um ato de ofício específico. Talvez isso torne a interpretação um pouco mais segura nesse âmbito. Então, assim, eu realmente gostaria muito de ouvir a opinião do desembargador Abel e da doutora Valéria também sobre o tema do desembargador Alcides. E agradeço pela atenção de vocês. Obrigada.